Prática GB na área, onde todo carro antigo tem sua história. Conte-nos a sua. Um episódio não foi suficiente para contar essa história de mais de 40 anos do carro do nosso amigo Arnaldo, o Cinca. Então, vamos para a continuação. Comprou um carro, né? Aquela expectativa. Eu lembro até hoje, apesar da pouquíssima idade, isso aí foi em 71, tá? 71 eu tava de 3 para 4 anos. Né? Ou de 4 para 5, né? Depende da visão. E eu me lembro perfeitamente. Era uma sexta-feira à noite, né? A expectativa em casa era tremenda, né? Era um carro, né? E ele me para na porta de casa com um Cinca, né? Um Cinca modelo 6667, já se eu não me engano era já um 67, que é um pouquinho diferente, tá? Com motor original, o V8 Emisu, né? Que é hoje esse motor, o tal do motor Emisu para os cinquistas ou para os cinqueiros é o ápice, né, do motor da Cinca, né? E eu lembro até hoje, né? Motor roncando, V8, parou na porta de casa, nem lembro que hora era, eu lembro que era de noite, para mim se era 7 horas da noite ou meia-noite. Era a mesma coisa, você não ia dormir não ia dormir, jeito enquanto ele não chegasse. E aí todo mundo montou no carro e foi dar uma volta, né? É. E isso ficou, né? Porque ele ficou com esse carro de 71 a 73. Então era era o carro, era né? Carro. Para mim não tinha outro carro, era o carro. Era assim, era o carro. E isso ficou gravado. Eu lembro de a gente sair, né? Sair com um parente, eu ia deitado atrás no vigia traseiro, né? Atrás do banco. Apesar do espaço pequeno, vocês viram que eu era pequeno mesmo, né? Eu ia lá deitado. Olha, ia todo mundo no banco e eu ia lá atrás, deitado, né? E o Cinca tem uma particularidade, né? Desde sempre foi assim e foi até acabar, né? Até morrer. O avanço de ignição dele, você tem uma posição na chave, né? Do painel, você tem uma chave, vamos dizer, uma chavinha seletora para regular o ponto de ignição. Quando você estava usando com gasolina amarela ou gasolina azul. Então é um negócio. E aí uma vez, né? Aquelas lembranças que marcam, né? Assim como ele chegou em casa com o carro, foi. Aí eu, pai, por que você mexe nessa alavanca quando você está andando com o carro? Aí ele falou, né? Eu não lembro corretamente, mas ele me explicou que era para regular o carro. E aí eu lembro dele, a gente sair, porque aí não tinha garagem em casa, ele guardava o carro no posto, né? Então a gente foi, não era longe, ele foi até o posto e ele falou, vou andar com ele, até deu uma volta a mais no quarteirão e ele, se eu fizer isso, o carro muda o funcionamento do motor. Então eu lembro até hoje ele mexendo né? Acho que o mais perto, né? Que acho que a gente viu isso o afogador. Né? Então isso aí, Marcelo, foi o que me marcou, o Cinca. Né? O primeiro carro do meu pai, né? O Cinca. Você era uma criança, e, né, cara? Isso aí é aquela coisa, vamos dizer assim, como se diz, né, na brincadeira, os astros, né? Conspiraram, né? Houve uma conspiração universal e eu acabei comprando o Cinca. Aquela notinha de jornal apareceu na sua Apareceu frente. do nada, né? Porque assim, peguei o jornal lá, né? Tava lá, então legal, foi assim a lembrança de criança, né? Foi aquela coisa, quando eu tiver condições eu vou achar um Cinca, eu vou ter um Cinca, né? Poderia ter sido outro carro, assim como ele teve depois, né? Ele teve o Dodginho, né? Dodge 1800 zero, tirou zero. Tirou zero, e o Cinca foi um carro que foi rifado, porque ninguém queria. Isso o carro era 66 ou 67, né? A gente tá falando de 73. Não tinha 10 anos. Não tinha 10 anos e ninguém queria. Era sucata, ninguém queria. Nossa. Ninguém queria. Ele fez uma rifa e ganhou o carro de volta, porque não conseguiu vender todos os números. Sério, ele ganhou o carro. Aí o que ele fez? Foi num amigo dele mecânico, e o mecânico, sei lá quanto ofereceu, uma merreca, tá? E ficou com o carro. Nossa. E o carro era muito legal, porque ele era transformado, ele já tinha câmbio de 4 marchas no assoalho, tinha roda de Dodge, era um carro já diferenciado para a época. Era um carro diferente. Né? Então o gosto por dar essas modificadas também já tem uma origem também. Aquela coisa, tem como eu falo, né? A gente não pode ver programa gringo que a gente fica com um caraminhola na cabeça, né? Eu cheguei ao ponto de desmontar toda a parte traseira, diferencial tudo, né? Tirar feixe de mola original dele, que é feixe de mola igual de Maverick, igual de Dodge, e fazer um Foilink. Eu desenhei o Foilink e montei o Foilink na traseira dele. Não ficou bom, mas funcionava.
Aí depois eu fui entender, porque eu errei nos ângulos de fixação. Mas isso aí só fui saber depois que o Você fez com o seu melhor conhecimento. Depois que o Fanlink passou a ser algo usado aqui no Brasil, em carro de arrancada, isso aqui, como é aqui, eu fiz do zero. Eu fiz com a experiência que eu tinha de parte de geometria, de suspensão. Falei, ele tem que funcionar desse jeito. Só que aí eu entendi que tem posição, porque o que aconteceu? Uma coisa que vocês já devem ter notado e já devem ter feito. Quando você vai sair com um Chevette, né, principalmente que você vai arrancar com ele, o que acontece com a traseira dele? Aquela levantada, né? Isso é um erro de geometria, né? De fixação, né? Mas não tem jeito. Os caras fizeram assim, ficou assim e é assim que vai ficar. E não aconteceu a mesma coisa. Ao invés dele sentar a traseira para sair, ele levantava. Aí só fui descobrir isso depois. Aí depois já houve outra mudança. Então foi ali que não durou por muito tempo. Foi só um teste de engenheiro. Exatamente. E o que o Arnaldo hoje ainda olha pro Mad Max e fala assim, um dia ainda vou fazer. Ou já chegou no ápice e falou, não, do jeito que tá, já conseguiu o que eu queria, ou ainda. Não, porque todo dono de carro antigo tem que. Não, nunca para. Se você for pensar, nunca para. Tá? Sempre tem. Vamos lá. A última, tá? A última, sim, o carro tava no estilo Hatchlook, que assim, era tração, você ia, os caras, nossa, Hatchlook, meu Deus, que maravilha. Eu olhava pro carro e falava, meu Deus, que carro feio. Nada contra, eu não tenho nada contra, mas não é o carro certo. Não é o carro certo, ou melhor, não é que não é o carro certo, o carro não virou Hatchlook naturalmente. Não, foi então foi forçado. Então foi forçado demais, né? Ele ficou na lata porque não acabou, sim, eu tinha que ir para Curitiba. Ou eu pintava o carro e ia para Curitiba. Então foi para Curitiba. O ano que vem eu faço. Aí foi para Curitiba de novo. Aí foi para Curitiba de novo. Aí começou assim, aí o pessoal, cara, não pinta esse carro, não pinta, que esse carro tem uma identidade, o carro tem identidade, só que o plano nunca foi esse. O plano, você não estava satisfeito. Em termos de personalização, é o que ele é hoje. Caracterizado carro da época de corrida, dos anos 60. Sem para-choque, ou só com uma lâmina na frente, com 2 milhas a mais, né? Tirando algumas coisas, lógico, que eu pus por segurança. Banco concha, cinto de cinto de esportivo, né? Seu carro não tá puro, né? Tem que ter um pouco de segurança. Mas assim, eu tentei preservar muita coisa assim que o pessoal fazia. Grade dianteira, aro de farol, né? Tudo original. Tudo, né? Lanterna traseira, que a lanterna traseira desse carro não encontra. Quando encontra, o cara pede, é melhor você vender o carro. Fortuna, né? Então tem muita coisa que eu quis preservar. Painel de instrumento, o volante de direção é do modelo GTX, que era o esportivo que saiu depois, né? Já com Chrysler. Esse volante é super raro hoje. Comprei também sem querer, fui lá num cara que tinha muita peça de Cinca na época, que depois eu descobri que o meu carro tinha sido dele. Já tinha passado na mão dele. E eu chego lá um dia, olho na parede, um volante de GTX. Aí eu falei, Bidu, esse volante de GTX, original, não sei o que, foi de um GTX que eu desmontei. Quanto vale? A hora que ele falou, eu quase morri. Pior que eu falei assim, eu tenho dinheiro no bolso. Eu tenho dinheiro no bolso. Muita coisa. É caro, mas eu tenho dinheiro no bolso. Não vou sair daqui. Se eu perder esse volante, nunca mais vou achar outro. Paguei e levei o volante para casa. E está até hoje nele. E é um volante original Valhold de GTX. Uau. Né? E aí, você me perguntou, até onde, né? Onde parou? Não parou. Não parou. Ele chegou, sim, em termos estéticos, ele chegou onde você queria. Onde eu queria, vou falar para você, falta uma coisinha ou outra, falta. Mas tá bem, né? tá Mas, bem assim, próximo tá 97% dentro do que eu quero. Que legal. Tá? Motor anda bem, tá? Dá para brincar bastante, que para vocês não é um canhão, é um 4 cilindros, não é um canhão, também não quero, né? Essa é aquela coisa, você tem que chegar uma hora que você tem que falar assim, o que você quer? Como eu falei para vocês, eu queria um Cinca que eu pusesse na estrada e assim, dar farol e sair da minha frente. Era o que eu queria. Tá? O carro tem estabilidade e tudo, mas é um carro com 60 anos.
né? Carro com 60 anos. Não dá para você ficar exigindo. Aí eu falo pro pessoal, hoje eu gosto mais de ver ele parado de capô aberto e todo mundo em volta do que eu correndo na pista e ninguém tá vendo nada, só tá vendo um maluco doido, um velho louco acelerando um carro velho. Antigo, querendo mas passar ele, por cima de todo mundo. Mas ele anda bem. É um 4 cilindros, anda bem. Eu falo, sempre andou bem. Uma brincadeira que eu fazia muito. Quem é da região de Campinas sabe, né, o que eu vou falar. Indo para sentido Bandeirantes, né, ou indo sentido Indaiatuba, Sorocaba, quando eu saio daqui de Campinas, você pega a baixada, depois você pega a subida do Itatinga, né? É uma subida forte, né? Uma subida onde tem que ter um carro com motor para, vamos dizer assim, para subir bem, né? Aí o que eu fazia? Punha o carro na esquerda e esperava os caras encostar, então eu ficava olhando no retrovisor. Quem encostava? Se encostava o Monza, encostava o Santana, falava, opa, esse sim. E ia deixando cair a velocidade na esquerda. E segurando os caras. De preferência eu emparelhava com alguém para o cara não poder sair, né? Quando eu chegava mais ou menos na subida, eu enfiava o pé. Puta, aí, porque eu já vinha preparado, né? E os caras tudo, né, em quinta, reduzindo, né, de 100 para 90 para 80, né? Aí eu enfiava o pé e saía. Nossa, quanto eu olhava aquela fileira. E o pessoal me esbravejando, porque o cara queria que eu saísse e falasse, esse carro velho aí tá atrapalhando. Aí eu acelerava e agora tá pior, né? Agora com injeção, com as modificações de cabeçote, ele dá trabalho. Se eu quiser mesmo, ele dá trabalho. Já fiz algumas brincadeiras bestas na Bandeirantes. É bom pegar, E tem, pegar os desavisados, né? E tem aquela outra maldade, né? Aquela outra que eu acho que vocês vão me perguntar já. Vamos sim. Então, mas desculpa, voltando ao que você falou, não tá ainda. Falta. Tem algumas coisinhas para fazer. Suspensão traseira eu preciso modificar, tá muito dura. Eu montei coilover, né? Eu mesmo montei os coilover, mas a mola que eu pedi para fazer ficou muito dura. Então tem que ele quica muito e eu tenho medo disso quando tá em velocidade, porque é uma quicada diferente. Você perde, né? O controle do carro. Perigoso. Então tem que ver essa parte, tem que dar uma revisada em freio, porque eu coloquei um servofreio, então ele não está ainda dentro do que eu quero. Então, como freia muito bem agora, mas não está ainda dentro do que eu quero. E assim, a cereja do bolo vai ser a hora que eu conseguir o motor original dele, Emissu. Que aí eu não tinha essa pretensão, né? Tinha, né? Tinha. Sempre aí, tem. de estar junto no grupo, aquela coisa do Cinca e vai. A mesma coisa da pintura. Uns amavam ele hat look, outros odiavam. Né? E assim, e o motor também. Não, cara, põe um motor original Emissu, teu carro vai ficar. E eu andei vendo uns carros com Emissu, até fiz um encontro em casa lá, foi um com motor Emissu, um carro maravilhoso também do Ronaldo, que é do grupo do Cinca. O carro tem um ronco maravilhoso, um V8 pequeno, 2.500 cilindradas, né? Que não é muito maior que esse, quer dizer, então não vai andar muito mais que esse. Mas é um ronco do V8. E aí você conseguiria montar os seus equipamentos ali do lado? Será que... Então, vai perder não pode, não, isso é uma coisa que o carro não pode perder. Né? Exatamente. Essa é a cereja porque do bolo. aí, então, a cereja do bolo tá ligada a duas coisas. Sim. Tá? Que é Vamos entrar já nesse então, tema? uma é o visual que era. Sim. Que o pessoal entendia uma coisa. Isso. A outra é o que eu planejei para o carro. Exatamente. Né? Que não tem nada a ver uma coisa, o visual, com o que foi planejado. Né? E isso aí todo mundo fala para mim, não, isso aí não vai dar certo, o que você quer fazer não dá certo, nem no filme deu certo, e não sei o quê. Eu falei, não, vai dar certo, não é possível, tem que dar certo. Tem que dar certo, eu vou fazer dar certo. Como eu já falei, pode ser mais inteligente, mas mais teimoso. Mais teimoso. Então a gente pode esperar aí um V8 com um supercharger. Pode esperar um V8 Emissu com um Blauer. Um Blauer. Que é o que tem hoje no 4 cilindros. Né? Meu amigo. Bem, para quem é entusiasta e já assistiu o filme Mad Max, né, vai entender muita coisa a partir de agora, eu acho. Exatamente. Então acho que a gente pode entrar. O apelido do Mad Max.
Qual a relação dele com o filme Mad Max? Aí vamos lá de novo, vamos voltar no tempo. Bora! Né? 79. 79. Né? Ainda um garoto. Ainda um garoto, né? Que adorava ver filme de carro, já tinha assistido todos os filmes de carro possíveis e imaginários da TV, né? Alguns relevantes, né? E aí, aquele negócio lá do Mad Max, né? Do Interceptor, achei muito curioso aquilo, né? Já sabia o que era um blower, né? Para que servia no motor? Só que daquele jeito eu nunca tinha visto. Se do nada você aciona um botão na alavanca do câmbio e o blower começa a soprar, né? Até o barulho era legal, né? O negócio era... e eu falei, um dia eu vou fazer um negócio desse, né? E vai, né? E assim, mas já tinha pensado em turbinar, já tinha pensado, você vê, naquela época eu já tinha pensado em usar 2 turbos, né? Eu já tinha essas ideias malucas, coisa doida mesmo, né? Eu falei, cara, e se eu pegar 2 turbos de Gol Turbo 1.0, que foi quando lançou, eu falei, pô, 2 turbininhas, 2 saídas, eu faço, pô, mas eu falei, não, turbo não vai ficar legal, não quero turbo todo mundo usa. Aí vai nisso aí, os caras me zoando, né? Falam assim, você não vai turbinar, você vai pôr um blower, você vai pôr um blower. Eu falei, eu vou pôr um blower. Só que eu não falava pra ninguém, né? Não falava pra ninguém. E aí apareceu, né? Esse mesmo cara que arrastou o Maverick embora, que levou embora... Levou né? a carcaça do Maverick. Levou a carcaça do Maverick, eu peguei amizade com ele também. Ele tinha um desmanche, peguei e conversava com ele, porque ele também é doido, pirado, mas muito pior que eu. De pedra, né? O cara, ele faz cada projeto muito louco. E conversando, um dia ele aparece em casa com o blower. Ele apareceu em casa, cheio de terra. Falou, eu fui num ferro velho aí, vai pegar umas peças, achei isso aqui enterrado, trouxe pra você. E comprei. Vira, nem sei se funciona. Não, nem sei se funciona. Falou, é um blower de caminhão, do caminhão GMC, série 453. Né? Falei, opa, legal isso aqui. Ainda mais de carro grande, né? Porque do GMC, do Detroit, ele tem o 453, que é do 4 cilindros, da série 53, aí ele tem o 471, que é do 4 cilindros, série 71, que é o motor mais moderno, aí é um blower melhor. Aí tem o 671, que é o que o pessoal normalmente usa nos Opala, nos Maverick, que ele é grande, né? Aí eu falei, eu vou colocar esse negócio. E começa o projeto, né? Mas eu falei, eu quero pôr esse negócio e começa. Então, como adaptar, onde colocar, vai pôr em cima, vai rasgar o capô. Eu falei, não, capô eu não vou rasgar. Aí, falei, isso eu não vou fazer. Eu não vou fazer essa... Eu até pensei em fazer um capô de fibra. Que aí você guardaria o seu exatamente. original, né? Mas aí vai, daqui, mexe, nem precisou, vira. Né? Você conseguiu... E vira e mexe daqui, mexe lá. Achei um lugar, falei, vai trabalhar dessa maneira. Né? Na primeira montagem ele funcionava como um turbo. Ele pressurizava em cima da borboleta. Né? Tinha a válvula de alívio, tudo, né? De prioridade. Que era bem legal. Quando você ligava o turbo, ele ficava soprando com a borboleta fechada, o barulho era cheio, né? E a hora que você acelerar, tirar o pé, dava aquele espirrão gostoso, né? Então isso aí já deixava o pessoal meio... né? Que é isso, né? Que é isso? Mas agora, nessa última modificação, eu fiz o que eu queria. Coloquei o corpo em cima do blower, então ele não pressuriza. Ele pega e depois ele manda. Mas aí foi, né? Então, como que eu vou fazer? Putz, para isso eu vou ter que arrumar um sistema de embreagem. Porque no filme Mad Max, mostra a polia girando. E ele acionando o botão, né? Ele aciona o botão, aparece né? Então... Agora a polia está sempre girando, né? Como é que... Então, aí eu falei... O sincronismo disso aonde? Como que eu vou fazer, né? Aí vai daqui, vai de lá, tem um conhecido com ar-condicionado, ele me arrumou uma polia de ar-condicionado. Peguei, desmontei a polia inteira, desmontei o negócio lá, consegui adaptar no blower. Então hoje eu tenho um sistema que, quando eu aciono o botão na alavanca de câmbio, o blower começa a pressurizar. Então, se eu quiser andar com ele o dia inteiro, viajar aspirado, vai viajar aspirado. A hora que eu dou no botão, né? E até tenho aquela coisa, a gente não pode... Aí baixa o Mad Max. Aí baixa o Mad Max, aí... semana passada, indo para o encontro de carro, eu saí na rodovia, né? E vinha vindo uma Amarok. Aí eu falei, já foi a maldade, né? Já dei no botão, né? Como eu falo, já dei no botão e saí acelerando. O cara da Amarok tá me procurando até agora.
Né? Parece mais uma caveirinha, pô. Mas boa. Né? Então a Isabelle tá encantada com as caveirinhas, né? Então, foi eu ia pôr as cruzinhas, né? Mas aí eu falei, acho que a caveirinha é diferente. Mas assim, são as histórias, né? As histórias, sim, com certeza. Quase 40 anos, né? Junto, agora já levei noiva uma vez, agora aí, faz uns dias teve uma menina ensaio lá, uma menina grávida lá, pediu para fazer um ensaio com o carro, que ele queria um carro antigo. Legal, então para mim é satisfação. Sim. Né? Mesmo os perrengues, eu aprendi uma coisa, e quase perdi o carro numa dessa, tá? Dessa ida para Curitiba, que eu falei para vocês que o carro deu problema, que eu desmontei tudo lá, eu nem vi os carros que estavam lá, fiquei sábado e domingo envolvido no carro, desmontei o compressor, eu pus no chão, tira isso, tira aquilo para ver o que era o defeito. Eu falei assim, nossa, tem hora que eu quero vontade de vender com esse carro. Tinha um conhecido passando atrás. O que você falou? Conhecido meu. O que você falou? Eu falei, nada não, esquece. Aí ele cruzou comigo e falou, Nunca mais fala isso perto de mim. Que eu falei, aí eu pensei assim, não é que eu falei, esse é louco de comprar mesmo, só para falar que tem meu carro, então, mas assim, né? A satisfação é muito grande, eu acho. Você ter um projeto, né? Independente de você fazer, que nem eu faço tudo. A gente tá falando da pintura, né? A gente vai entrar em tanta conversa. Você falando da pintura, eu falei, esse carro não vai, porque agora nós temos a reunião anual, o encontro anual de Sincas em Poços de Caldas. Então eu fui nos outros anos, sem pintura, e meu carro destoava, né? Nossa, era assim, e eu não gostava, sinceramente eu não gostava. E eu falei para minha esposa, esse ano, que foi o ano passado, esse carro não vai para Poços de Caldas se ele não tiver pintado. Aí o que eu fiz? Comprei pistola, fui atrás de tinta, fiz teste de tinta mesmo. Pintei o carro na garagem de casa. Deu um pouco de trabalho, a esposa ficou um pouco brava, né? Mas o carro saiu da garagem pintado, como ele está hoje. Né? Aí levei para um outro amigo fazer os números, que eu queria pintado também os números. É uma pergunta. Minha filha ficou muito curiosa em saber. Eu tentei explicar para ela o que o carro remetia e tal, mas eu queria ouvir de você o que significa a pintura do seu carro. Ela significa algo, a gente sabe, mas conta pra gente aí, esse 27, essa faixa que dá a impressão de que o carro está em movimento. Então, a faixa, vamos começar pela faixa. A lateral dele, ele é assim de fábrica, né? Ele vinha com os frisos de aço inox também, né? Com a faixa, e era assim. Na verdade, eu fiz umas modificações. O carro, se ele fosse seguir a regra da época, ele teria que ser o azul claro o carro inteiro. E no meio, onde tem as faixas, era uma chapa de aço inox. Com os frisos e uma chapa de aço inox. Mas eu falei, não, como eu quero deixar ele diferente, vou pintar o teto um azul escuro metálico e vou fazer as faixas como se fosse o friso original. Então a faixa é prata, metálico, e no meio é o azul metálico do teto. Tá, que é o azul do Honda Civic 2002. É o Star Blue, se eu não me engano. O teto e a faixa. E dentro também, porque eu já tinha pintado ele dentro, então não ia desmontar o carro inteiro para fazer a parte. E o azul, né, de fora, aí eu tive inspiração, aí eu vou falar para você que eu tive inspiração num programa do Chip Fuse, que ele fez um carro com azul claro assim, fosco. Só que na imagem na TV é lindo, maravilhoso, né? Mas eu falei, pô, acho que eu vou pintar, até porque eu tenho que falar a verdade para vocês, tem muito defeito. E o fosco esconde. E aí eu fiz um teste. E quando eu fiz o teste de cor, nossa, eu fiquei... Apaixonei. Eu não sabia que ia ficar tão... Assim, no meu ver, legal, apesar de eu ter feito a primeira vez um fosco, tem algumas falhas, mas no geral ficou muito. Quem olha o carro até fala, pô, mas esse adesivo que você pôs, fosco não é adesivo não. A pessoa vai olhar e vai achar que então, foi o que eu fiz? Né? Eu peguei, fui atrás, comprei produto, comprei o verniz fosco, a tinta já com fosqueante e tudo. Que legal, cara. Se você for na casa de tinta, você vai falar assim, olha, você tem o azul Cinca Tufão aqui? O cara vai te apresentar a tinta. A tinta tem nome. A tinta tem nome. Então essa tinta só existe porque eu pedi para fazer, a gente foi fazer um teste de cor e o cara falou, então eu vou pôr o nome
Da tinta de Cinca Tufão. Azul Cinca Tufão. Que legal. Então se você for lá na loja de tinta, você pede, ele vai te dar essa cor exatamente. E aí fui fazer, fiz algumas partes eu acertei, eu errei, aí vai, retoca isso, aquilo, e no final, no meu ver, né? Ficou exatamente o que eu queria. A sua cara, o seu toque. Né? Essa foto que vocês estão vendo foi a última viagem em Balneário Camboriú. Né? 700 km de ida, 700 de volta, sem um problema, embaixo de uma chuva. Que bom, cara. E que vocês vão, se vocês olharem o carro hoje, a marca de chuva do para-brisa eu não tirei, tá até hoje no carro. Até hoje. E vai ficar lá. Show Eu falei, vai ser outra marca registrada do carro. Que legal. Então, assim, quando eu lavo o carro, limpo, para-brisa é intocável. Mas tem que limpar o para-brisa. Joga um pouco de água, borrifo água, ligo o limpador de para-brisa, pronto, tá limpo. Né? E o 27? Aí o tá 27. A curiosidade da Valentina. Então, a Valentina quer saber 27, por que do 27, cara. O 27. Aí eu, falei pra minha esposa, ia pintar o carro, tudo, vou levar o carro lá pra ele pintar os números, né, irmão? Que número você vai pôr? Falei, vou pôr o número. Não, você vai pôr a data do meu aniversário. Não deu nem pra mim falar que número eu queria. Eu falei, que número? Não, você vai pôr a data do meu aniversário. Eu, fiquei super, emocionado e surpreso, Pô, ela pediu pra pôr, quer dizer, ela também tem uma relação. Sim, ela falou, não, você você vai pôr ou não. Mas 40 anos convivendo, gostando. Não, porque eu se nunca, não gostar, acostuma. Na minha ideia, ela nunca. Eu falei, vou pôr o número que eu quiser e boa, meu? Não vou nem. Quando eu falei pra ela, vou levar, você vai lá comigo lá, que eu vou pegar. Na verdade, eu ia levar o carro comigo, depois, aí quando eu fui levar, ela falou, não, você vai pôr a data do meu aniversário, não vai pôr outro número. Lógico, né? Então, assim, é aquela coisa que... Pedindo com esse jeitinho, faremos. Enche de alegria, né? Com certeza, porque assim, ela também reconhece no carro que eu tenho afetividade pelo carro. Sim. E ela quis participar. Alguns momentos da vida de vocês nesses últimos 40 anos, esse carro estava bem presente, né? Teve, cara? né? Ele levou ela grávida para ter o meu filho e trouxe meu filho, saiu da maternidade nesse carro. Ela falou assim, com que carro você vai vir? Eu falei, vou com o Passat. Ela falou, não, vem com outro que o banco é mais confortável para eu ir. Olha que legal, cara. Então, assim, por isso que eu falo, tem os seus perrengues, tem as suas horas que você desencanta, tem. Mas se você souber levar a coisa, é muito mais alegria do que outra coisa. Com certeza, cara. Muito eu acho que mais. é isso que vale. No final das contas, temos os perrengues, todo dono de carro antigo passa por situações assim, mas... Eu acho que na hora que põe na balança os momentos marcantes, os momentos bons, aquelas novas amizades, aquelas pessoas que perguntaram do seu carro. Tem uma coisa, não sei quanto tempo a gente tem, mas é uma coisa que o pessoal fala muito pra mim, O pessoal fala muito pra mim, você perde muito tempo embaixo desses carros que eu tenho, além desse eu tenho mais 2 e mais uma moto que também é modificada, Uma CB 450 estava jogada em casa, eu falei, não, vou fazer um projeto diferente, ando com ela, todo mundo também acha que virou a moto Mad Max, que aquela é bem estilo. Mas eu falo, pessoal, não se incomodem comigo embaixo do carro, para mim é um prazer. Quando eu estou embaixo do carro, ou eu estou mexendo em alguma coisa, ou estou só parado tomando minha cerveja olhando. É a sua terapia. É a minha terapia. Onde assim, os amigos falam, aquele que não sabe, ele não tem esse... a minha mãe fala, mas você é sacrificante. Não, para mim é hora mais é gratificante, é uma hora assim maravilhosa. Não importa se é um problema sério, se é um problema, sim, vamos resolver. Eu vou resolver. O carro tem que andar. Eu fiz o carro para andar, eu fiz o carro para tirar foto, eu fiz o carro para as pessoas admirarem. O carro é para isso. É a sua conquista, né? A minha satisfação de ver que o carro é um objeto assim, que o pessoal olha e fala, pô, que legal, que bacana, olha, que carro é, que motor que tem, sabe? Então, por isso que eu falo, eu gosto de andar, gosto de cair para a estrada com ele e andar, gosto. Isso aí não é outro prazer. Mas hoje eu gosto também muito mais de ver as pessoas admirando o projeto. Cara, é admirável. Eu vi aqui ao vivo pela primeira vez, Eu vi nas suas redes sociais, vi as fotos que você enviou pra gente. Cara, eu olhei, impactante, cara. Você fala, não é possível,
diferente, né? É um projeto diferente. Muito diferente, é um cara. carro exclusivo. Você personalizou ele de uma forma que você não vai andar na rua e ver outro. Não. Não. Assim, mesmo pintado, vamos dizer assim, né? Caracterizado como hoje, não tem outro. Não. O cara fala, mas tem um monte de Cinca pintado. Tem, mas não, igual não tem. Não tem outro. Não tem. Então. Cara, E eu gosto muito. Eu, sinceramente, é um carro que eu gosto. Ele não tá, como você me perguntou, não tá assim afinado do jeito que eu quero ainda. Porque o problema é, quando você começa a mexer muito, você demora para afinar o carro. E ele é muito mexido. Isso aí eu tenho que nem eu falei para vocês. Fiz o Foilink, mas depois eu falei assim, não, eu não quero mais o Foilink, eu quero pôr um agregado traseiro do Ômega. Pô, suspensão independente, o diferencial mais longo. E hoje ele anda com o agregado do Ômega. Não está do jeito que eu queria? Não está, mas anda. Mais para frente, pode ser que o dia que eu for trocar motor, se trocar, eu faço os ajustes necessários. Mas hoje ele atende. Não, é isso aí. Né? Então, assim, vamos dizer assim, a ida para Curitiba, a primeira ida para Curitiba, conhecer o pessoal que foi para Curitiba, acho que foi o maior... vamos dizer, foi a chama, entendeu? Foi pegar aquela brasa e acender a chama e falar, não, esse carro tem que voltar à vida, ele tem que andar, ele tem que... E você conseguiu, né? E consegui. É assim, é difícil eu explicar, né? E outra coisa, se você olhar nas portas, né, na porta do motorista tem meu nome, no lado da passageira tem o nome dela. Exatamente, a dona do A Rose banco. tá lá, ela exatamente, tá lá. Ela, porque como a gente fala, ela e meus filhos andaram muito, tiveram que andar muito, muito, o carro... Né? Tá lá. Hoje ele é um projeto seu, mas pelo que você contou, ele em determinado momento ele fez parte do seu dia a dia. É o seu carro de uso. Sim, de uso. De usar tudo. Uso, vamos pra praia, vai no carro. Vamos pro sítio, vai no carro. Vai no casamento de um primo do pai. Não tinha outro carro. Sim. Entendeu? Então era um carro. E, assim, então, a família viveu todo esse... 40 anos de vários quilômetros rodados, várias histórias. Olha, tem uma outra história. Vamos lá. O carro, um tempo que ele ficou jogado, né? Jogado na garagem de casa, ficou jogado, não tinha dinheiro para mexer, não estava em condições. Quando eu falei, quando eu for mexer nele, eu quero mexer para realmente pôr ele. O que a gente fazia? Fazia churrasco em casa, então vinha os primos, vinha os amigos, os filhos, né? Tudo criança pequena. A gente punha tudo eles dentro do carro, fechava as portas e ficava, né, um de cada lado do teto, balançando o carro com eles dentro, cara. Balança legal. Eles gritavam, se divertiam, vai tombar, e a gente balançava, né, balançava com toda a força possível para o carro chacoalhar mesmo. Né? Até em momentos que ele estava mais parado, teve uma serventia. Exatamente, né? teve uma função na vida de vocês. Que legal, cara. Realmente esse carro tem bastante quilômetros de história, né? Uma pergunta que a gente sempre faz. Pra quem quer ter um Cinca, o que o Arnaldo fala? O cara que tá ali fala, eu vi aqui o Mad Max. Pô, mano, agora eu quero ter um Cinca. O que você tem pra falar? Eu posso falar de Cinca ou posso generalizar a coisa? Pode generalizar. Olha, quem quer ter um Cinca? Aí vamos lá. Vamos falar de Cinca. Quem quer ter um Cinca? Vai ser difícil. Tá? Porque quem gosta de Cinca já está numa idade mais avançada. Então hoje, quem vai procurar um Cinca? Uma pessoa no mínimo dos seus 50 anos. No mínimo, porque foi o carro que o vô teve, que o pai teve, entendeu? Então aí vai ser difícil você achar um jovem. Eu acredito que o meu carro, pela caracterização, motorização e outras coisas, pode chamar a atenção de alguém diferente. Porque não é um carro que você vai conseguir fazer um drift, não é um carro que você vai pôr num borrachão, a não ser que você já teve essa época, né? Hoje não tem mais, eu já cheguei a ver a Aeroilis, Cinca, né? O pessoal pôr para borrachão, para pôr para o famoso demolicar, essas coisas em outras épocas. Hoje são carros extremamente conservados, ou um lixo, um carro que se você pegar, você vai olhar a casca dele, tá bonita, mas a hora que você for começa a mexer, né? Vai desanimar, porque peças é difícil, você encontra hoje muito mais peça de Cinca do que você encontrava na época que eu fiz, por causa das redes sociais, comunicação, acha,
tá? Mas aí eu aconselho, quer comprar um Cinca, vá atrás de um carro bom. A não ser que você queira fazer que nem eu, um projeto doido, né? Então se prepare. Mas mesmo assim, né, Arnaldo? Se prepare. Mesmo o seu projeto doido, se você não tivesse pegado uma carroceria em condições, hoje você né, teria bem mais dificuldades. Eu né? não posso falar valores, não. porque o dia que a minha esposa assistiu o vídeo, entendeu? Vai Não, dar foi problema. R$50. Então tudo custou 20, R$50. Tudo R$50. Mas a última modificação que eu fiz entre freio e coletor de admissão, o esforço, tá? Eu vou falar o esforço e o valor demandado não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Assim, é muito esforço. É que eu vou até o fim. Eu comprei a peça, eu vi, eu faço o projeto, eu idealizo o projeto. Então, assim, eu idealizei, levei aí aquela coisa. Leva para soldar alumínio, tem que levar no especialista. Que o cara já me conhece e sabe que só levo coisa doida para ele. Entendeu? Só que você gasta. E você gasta. E não... Muitas vezes, né, eu acertei de primeira. E às vezes que você não acerta de primeira. Esse né? é o problema, né? Mano? Entendeu? Então, aquela coisa, vai funcionar o coletor? Para vocês terem ideia, para eu fazer o coletor de uma maneira mais econômica, tá? Para falar que eu não fiz um negócio absurdamente... Eu achei, pesquisei na internet, aí tem uma diferença. Eu pesquiso, eu sei na minha cabeça o que eu quero. O que eu achei como tubo? Tubo de admissão. Curva de corrimão. Corrimão de escada. Eu achei curva de corrimão de escada que era exatamente a medida que eu precisava. A curva, a bitola, ela já vinha tudo... Você só adaptou entendeu? as dimensões que você precisava. Porque eu já tinha na minha cabeça o que eu queria, o que eu imaginava e... Né, é aquela coisa, quem trabalha com mecânica tem uma facilidade de enxergar coisas onde... Pronto, né? Então aí peguei, fui lá, comprei 8 curvas de corrimão, levei para soldar de alumínio, casou perfeito. Quem é que eu não dei acabamento, para ir precisava polir tudo, dar acabamento. Mas se eu fizer isso, alguém vai falar assim, esse coletor você comprou feito comprou onde? pronto, né? Que loja gringa, ou quem é que fez esse... Porque ficou perfeito. Né? Assim, do ponto de vista do que era, você fala assim, pô, tá perfeito. Tá perfeito. Entendeu? Então tem essas coisas, né? Então, um Cinca, como você me perguntou, tente achar o melhor. Ah, mas o melhor é caro. O caro vai sair barato. Eu acho que hoje está geral, né? Para todo o carro. Para todo tipo. Entendeu? Porque você acha carros Cincas muito bons ao redor de R$100 mil, tá? E você acha muito carro podre ao redor de R$80 mil. Muito próximo, né? É muito próximo. Aí o cara acha que está economizando, porque aí eu olhei aqui, eu levo para pintar, a hora que você... Eu acho que é o que você falou, tá no geral, eu acho que para todo carro tá assim, né? Para todo carro, exatamente. Então, às vezes compensa você pagar um pouco mais e pegar um carro. Não, porque tem aquela coisa, né? Eu gosto de fazer, mas tem um cara que quer ter o carro, ele quer dar a volta de domingo, quer matar a saudade do vô, do tio, do pai, ele quer ter o Fusca Brasília, mas ele não quer gastar dinheiro. Pega pronto. Um projeto pronto. Pronto. Mas um projeto pronto eu vou ter que vender vou ter que vender a minha Renegade. É escolhas. Vou ter que vender um rim, um baço. Exatamente. Você, né, infelizmente, e não é só aqui não, tá? Eu trabalhei, tá, com o pessoal que parte de injeção, de adaptação, trabalhei com pessoas que montam carros, né, vamos dizer assim, HOTS, e eu vi o que vem dos Estados Unidos. O cara comprou lá o carro nos Estados Unidos, nossa, eu olhava ele, a hora que começou a tirar tinta, a hora que começou a mexer no carro, o carro tinha furos de 1 polegada na lateral para fixar a massa. Fixar a massa, né? Seja ela plástica, poliéster, PU. Tinha furos na lateral que eles fizeram e depois eles se esconderam com revestimento. Então o cara olhou o carro, trouxe o carro, pagou e não pagou barato no carro. Aí vamos encostar lá para fazer isso, fazer aquilo, aproveitar. Eu já trouxe um motor maior, vamos trocar o motor. Tem um negocinho na pintura, vamos fazer. A hora que começou a mexer, o cara caiu de costas. Ele vai reclamar para quem? E já isso, o carro veio de lá sim. Então tem em todo lugar, não é só aqui. Não é exclusivo. Né? Mas então eu falo assim, quem quer ter um Cinca, que tá raro, mas tem à venda, tá? Sempre vai ter alguém que vai querer desfazer, sempre tem. No grupo sempre tem. Procure um carro bom.
procura carro bom mesmo. De estrutura, de lata, veja como tá. Porque não adianta, um carro de 60 anos como o meu, que já passou por 3 reformas, nem todas foram boas, né? Mas se você quer um carro, eu quero um carro original, aí beleza, porque se eu quiser um projeto, tem vários. Projeto tem vários, só que que tamanho é seu bolso? Quanto você quer gastar? Entendeu? E hoje, falar pra você, hoje eu não sei se eu encararia. Hoje, sinceramente, não sei se eu encararia um projeto desse. Né? Não, show de bola. E você contou aí toda a história do Mad Max. Pra gente que é entusiasta de carro, é muito bom ouvir isso aí. É uma história sensacional. Então, Arnaldo, gostaria de agradecer por esse tempo que você se dedicou. Espero que a gente conte outras histórias aqui. Você tem outros carros. Um dia que você trocar esse motor aí, vem contar pra gente. Vem falar como que tá, vem. E fica o nosso agradecimento. Muito obrigado por ter. De coração, de verdade, pelo seu tempo, cara. De verdade. Foi muito. Peço aos nossos seguidores aí, ó, como eu já falei, se puder falar aí a página do Instagram pro pessoal seguir lá, tudo que tem você bastante possa. coisa do Mad Max lá. Tem. A minha página do Instagram é meio doida, porque eu tenho várias vertentes. Viagem, culinária. Viagem, culinária, e principalmente as viagens de moto que eu gosto de fazer. Então eu sou, assim, minha cabeça é meio... E tem, né? Afinal, a rede social é sua, né? Já que você viu que tem viagens, eu já vou falar para vocês. Um projeto que eu já tinha há muitos anos, tá? Esse aí não é de agora, mas está acontecendo, eu estou vendo cada vez mais. Tá vendo? A gente está sempre atrasado. Né, isso aí é antes de começar essa febre toda, né? Um dia eu falei, eu gostaria de conhecer o deserto do Atacama, de moto. E fui. Conheci o deserto do Atacama, conheci, né, outros lugares, mas eu tinha um desejo. Falei, um dia eu vou conhecer o deserto do Atacama lá no Chile de moto. E consegui isso. E tinha esse outro projeto, e tenho, na verdade, né? Conhecer ou levar o Sync para o deserto do Atacama. Fazer essa viagem. Aí eu descobri que alguns anos atrás o pessoal foi de Landau, de Galaxy, né? Aí eu já tô vendo que já foi de Corcel para Ushuaia, foi de Opala não sei para onde. Eu já tô atrasado, mas o projeto ainda existe. Vai sair, vai sair. Então. Que bom, cara. E a gente incentiva porque esse carro precisa conhecer o mundo. Né? E como a minha esposa falou, e se não voltar? Já cumpriu a missão dele. Aí eu vejo que a gente põe num guincho, põe num caminhão, dá um jeito. Se não, o importante é chegar, né? O importante é tirar a foto lá, mas ele vai e volta, tenho certeza. Vai volta. Certeza. Tranquilo. Então passa o seu Instagram pra galera seguir aí, fala qual que é o seu @Arnaldo_Bianco, tá? É só entrar lá, vai ver lá um maluco com um dojinho vermelho, acho que tá com o dojinho. Acho que é. Tá com o dojinho vermelho, que essa é outra história louca. Legal. É só seguir lá, ver, pessoal. A gente está sempre à disposição para responder perguntas, saber. O pessoal sempre quer saber mais sobre o projeto. Né? Show de bola. E eu posso, né, confirmar isso, porque o cara, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ele, né? Mandei, na verdade, o link do nosso episódio anterior para ele e convidei, e ele prontamente se dispôs, né, a desprender aqui do tempo dele aqui conosco, né? Então agradeço também, de verdade, foi muito bom. A gente tem várias ideias aqui quando a gente criou a ideia do podcast, e uma delas era justamente de alguma forma incentivar as pessoas, né? Para que essa cultura, né, o gosto pelo carro antigo não parasse na gente, né? Para que outras gerações, né, assistindo um podcast, uma rede social, se interessem também. Gente, olha que história legal. E não é uma história que começou ontem, não, que começou na pandemia. Pelo contrário, é uma história de 40 anos. E olha que legal, a gente vê o carro aqui agora, né, as últimas imagens dele aí. Que coisa legal, que coisa gratificante, né, de conhecer a história do Mad Max, saber o porquê do Mad Max e você, né, vir aqui contar pra gente com todo esse carisma e a sua facilidade de conversar
com a gente aqui, cara, foi muito legal, de verdade. Marcelo, eu que tenho que agradecer. Tá? Isso aqui para mim é uma realização de um sonho, né? O carro O que eu posso dizer? O carro para mim é um fazedor de sonhos. Tá? Se vocês repararem, né, eu tô com a camiseta que eu fiz para o primeiro encontro na minha garagem. Né? Ao todo foram 11 carros. Né? Dentre esses 11, 7 Syncas. Legal. Né? Então o carro realizou isso. Né? Essa união. Então, né, como vocês sabem, construiu minha casa, levou meus filhos da maternidade, né? Viajou bastante. Então não tenho o que falar. Né? Não tenho assim o que reclamar de ter um carro antigo. Só usei. Eu, no meu ver, é para ser usado. Porque carro na garagem não faz história. Né? Então, e tem mais história para frente aí, como eu falei para vocês. Não, é isso aí. Vamos E ter outras oportunidades. E a gente quer estar aqui para contar. Estar aqui hoje, ser convidado para estar aqui é mais uma realização. Nossa, né? É que mais honra. uma coisa que, nossa, Que honra. vamos dizer assim, é aquele sonho que eu falei para vocês lá do começo da década de 70. Né? Começou com um sonho, um dia eu vou ter, e sempre, o meu foco sempre foi, se eu tenho, vai ser mostrado. Se eu tenho, eu vou contar a história dele. Né? E está acontecendo. Então isso aqui, sim, mais uma vez eu só tenho que agradecer a vocês dois. Né? Um espaço maravilhoso, uma conversa maravilhosa. Foi muito né? bom mesmo. Isso é bem legal. Só que tem uma coisa, né? Que a gente vai ter que mostrar para ir pros. Isso aí. Pro Teremos pessoal, uma surpresa. né? A gente Porque vai. assim, até agora eles só ouviram e não viram. Exatamente. E não viram, né? Teremos boas surpresas, galera. Esse episódio promete. Esse episódio assista até o fim. Depois do fim vai ter créditos. Teremos Assistam os créditos. cara. Os créditos, olha, vocês vão entender o porquê do Mad Max. E para quem não conhece, os mais jovens, assistam Mad Max. Toda a saga é muito legal. Desde o primeiro filme de 1979, vale muito a pena. Acho que vai derrubar a internet, hein? O pessoal vai cair matando para assistir o filme. Vamos assistir, gente. Vale a pena. Arnaldo, hoje nós estamos no nosso 7º episódio. Esse é um projeto que nós sonhamos lá atrás e hoje está se realizando. Estamos no 7º episódio. Para a gente foi muito legal ter você aqui. A história foi sensacional. É isso que o que a gente idealizou lá atrás está acontecendo. A turma está vindo. Se tiver mais colegas lá, incentive eles a vir aqui, traga a história deles para cá. Vamos transformar essa cultura do carro antigo. Eu penso assim, quando a gente fala do carro antigo, todo mundo pensa, o carro antigo remete a um pouco anos 80, anos 70, anos 90. Mas hoje o nosso papel aqui é entrar no mundo dessa garotada. Mostrar para eles aí que... Ô, Josemar, você tá me pedindo uma coisa que vai ficar incontrolável. Porque amigo com perrengue de um carro velho e história eu tenho bastante. A gente quer. Tem bastante. Porque são muitos anos, né? Muitos anos. Cara. E a gente foi pegando muita amizade. Eu fiz vários carros, montei vários carros. Então, incentiva a galera lá, fala para eles irem aqui trazer a história pra gente. Então a gente traz mesmo, o pessoal vem, tá? O pessoal legal. vem contar história, Nossa, cara, vai tem ser com, uma honra pra gente. Tem com Fusca, tem com Puma, tem com isso, tem com... Nossa, tem... Vai o ser carro muito, que você... Né? Muito legal, Arnaldo. Como eu disse no começo, pouco que a gente conversou, a gente espera ter feito mais um amigo, mais um carro amigo aí da garagem KGB. Com certeza. E isso não pode parar aqui. E garagem do Bianco 2026, a garagem KGB estará lá. Com certeza. E pode ser que vá mais alguns além da garagem KGB. Vai ficar pequeno Campinas, tá? Quem sabe não viram um evento anual aí, garagem do Bianco e amigos, né? Quem sabe? Estaremos lá, meu amigo, com certeza. Então é isso aí, pessoal. Beleza. Fazer um agradecimento aos nossos parceiros aí, como a gente sempre faz. Nós temos aí, sempre agradece o pessoal da Garagem 471, que é os nossos parceiros aqui em Hortolândia. Então um abraço aí ao pessoal da Garagem 471.
Tem o Vitor, que foi até o nosso entrevistado no episódio 6, é o da Garagem 155. Ele é o Chevetão. Tem o Chevetão, tem uma estética automotiva, nos auxilia aqui no cuidado dos nossos carros, de vários amigos. Então, um abraço pro Vitor. O Roberto da Som do Rei, ele que nos auxilia na sonorização, dá todo apoio. Então, um abraço aí pro Roberto. Temos a Toca da Dani, toda a parte aí de papelaria, de gráfico, tudo ela que está nos auxiliando. Então, pessoal, sigam a página lá do pessoal, Toca da Dani. Falar também, a Garagem KGB, ela tem a parte do podcast, mas já estamos com a nossa oficina funcionando, pessoal. Então, quem quiser, entre em contato. A gente tem um WhatsApp, agende o trabalho. Aqui o seu carro antigo vai ser bem cuidado. A gente estamos tentando aí, dentro do possível aí, para todos que estão procurando a gente atender. A Garagem KGB Usinagem, a gente tem aqui também na região de Hortolândia, temos a usinagem. Então, precisa fazer qualquer tipo de adaptação, qualquer tipo de trabalho em metal, pode procurar a gente aí, serviço de torno, fresa, solda. Então, e é isso aí, galera. Deixar aí um agradecimento aí. Sigam sigam as redes sociais, os nossos entrevistados, dá esse apoio pra gente aí, que é isso aí. O resultado do nosso trabalho é a gente ganhar mais seguidores. E como sempre falo, todo carro antigo tem sua história. Conte-nos a sua.